A manchete é: Bolsonaro precisa apresentar as provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas, como ele disse. Existiria inclusive a possibilidade dele ficar inelegível para o ano que vem. Pois é, se você não lembra das barbaridades que o presidente do Brasil disse sobre as eleições no Brasil, a gente vai ter que refrescar sua memória. E isso significa ouvir declarações antigas de Jair Bolsonaro. Desculpa, esse é o preço de se manter bem informado. Pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, passível de manipulação e de fraude. Então, eu acredito até que elegi, porque eu tive muito mais votos, né, no segundo turno do que se poderia esperar. Olha só, ele disse isso aí em março de 2020. Nunca apresentou prova nenhuma. E assim, isso não é uma coisa banal. O cara é presidente da República, ele tem apoiadores que confiam e confiam muito nele. Então, o que ele fala, por mais burro ou inverdadeiro que seja, tem consequências. E aliás, a gente conhece as consequências disso desde 2018, porque àquelas alturas ele já estava questionando a lisura das eleições. Desde 2018, os eleitores dele estão aí tumultuando processos eleitorais. Jorge Pereira, apertei aqui no 17, Bolsonaro, tá parecendo nulo aqui. Eu vou mostrar a cara, ministro Raul Jungmann. Vocês estão falsificando as urnas. E galera, pode vir aqui, gente. Eles estão sacaneando. Você é testemunha? Você viu aí? Quem quiser testemunhar, agora vem. Não, isso não pode acontecer. Estão falsificando as urnas aqui, olha aqui, ó. 17 está parecendo nulo. Viu? Está parecendo nulo. Só para não restar nenhuma dúvida, o que aconteceu ali é que ele estava tentando votar para governador, não para presidente, com o número 17. E no estado dele não tinha ninguém concorrendo com esse número. Era só isso. Quando um político questiona o jogo democrático, isso tem consequências. Uma lição importante veio dos Estados Unidos. Lá o perdedor, o Donald Trump, numa medida assim desesperada para se manter no poder, ele tentou questionar o resultado, tentou tumultuar. Deu naquela invasão do Capitólio, você certamente lembra disso, e naquela oportunidade o Bolsonaro voltou a falar em fraude nas eleições aqui do Brasil. É claro que a essas alturas ele ainda estava devendo aquelas provas que ele tinha prometido apresentar em março de 2020. Mas quem liga? O que aconteceu nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. E agora, na medida em que as pesquisas vão mostrando que a vida do Bolsonaro em 2022 pode não ser assim tão fácil, essas declarações dele aí sobre o processo eleitoral no Brasil, elas vão se intensificando. Quem estuda essas coisas já não tem dúvida de que o objetivo é tumultuar mesmo. Ele gostaria muito, se perder, de fazer algo parecido com o que Donald Trump fez nos Estados Unidos, mas com um agravante muito sério, é que o Bolsonaro aqui tem apoio dentro das polícias militares, então seria fácil para ele provocar diversos motins espalhados pelo Brasil. Sobre esse risco, que é real, eu recomendo essa entrevista aqui do professor Marcos Nobre no site Marco Zero. Pois bem, em maio desse ano, Bolsonaro disse que se o Lula ganhar as eleições de 2022 é porque foi fraude. A única maneira de evitar isso seria voto impresso, diz ele.
Ele diz isso porque ele sabe que não existe a menor chance de implementar o voto impresso a tempo das eleições de 2022. Ainda que as questões políticas e jurídicas fossem equacionadas, restariam as questões técnicas. Então, não tem como. O que sobra é o seguinte: ou Bolsonaro ganha, ou Bolsonaro esperneia porque houve fraude. O bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente. Na fraude, ele só ganha na fraude o ano que vem. Isso aí foi em maio de 2021 e ele ainda estava devendo as provas da fraude da eleição de 2018. Provas que ele prometeu de novo que vai entregar. Essa declaração que você vai ouvir é de agora aí, de junho de 2021. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto. E algumas poucas pessoas que entendiam de como evitar ou inibir que houvesse a fraude naquele momento, nos elegemos. E daí eu não sabia o que fazer. Muito bem. Quando joga dúvida nos nossos processos eleitorais, o Bolsonaro ele está caluniando a Justiça Eleitoral. Ele está acusando uma instituição, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, de cometer um crime muito grave, que derrotaria a própria existência do Tribunal Superior Eleitoral. Nada mais natural que essa instituição reaja. Nada mais natural também que essa instituição demore para reagir e quando reage assim de maneira meio morna. Pois é. Vocês viram aí que ele está dizendo faz meses que tem prova. Pois bem, finalmente o Tribunal Superior Eleitoral acordou. Olha lá, ó, na Folha de São Paulo. TSE dá 15 dias para Bolsonaro apresentar provas de fraudes que ele nunca mostrou sobre eleições de 2018. E aí vamos para o texto, para entender o que pode acontecer. Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, deu 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente as provas que diz ter sobre uma suposta fraude no sistema eletrônico de votação nas eleições de 2018. O magistrado, que integra o TSE, editou uma portaria para estabelecer que todas as autoridades que relatem inconformidades no processo eleitoral ficam obrigadas a apresentar elementos nesse sentido em 15 dias. No texto, Salomão cita Bolsonaro, Cabo Daciolo, que foi candidato a presidente no último pleito pelo Patriota, e o deputado estadual Oscar Castelo Branco, do PSL de São Paulo, e determina que os três sejam notificados para que comprovem suas críticas às urnas eletrônicas. Salomão também mandou instaurar um procedimento administrativo para apurar a existência ou não de elementos concretos que possam ter comprometido as eleições de 2018 e 2020. Tá parecendo que vai acontecer alguma coisa. Tá parecendo que o Bolsonaro, para variar, vai deixar de ser tratado assim como um inimputável, um homem cujas palavras jamais têm consequências legais, jamais são punidas. Mas vamos voltar lá para a reportagem, quer ver? Ó? No TSE, a avaliação é que é improvável que seja imposta alguma sanção a Bolsonaro caso ele não responda a notificação para que apresente as provas. No entanto, nesse cenário, o tribunal ganhará mais um argumento em favor da lisura do sistema eletrônico de votação. Então tá aí, o Tribunal Superior Eleitoral tá de saco cheio de ver o presidente do Brasil dizer que as eleições do Brasil não prestam sem nunca apresentar nenhuma prova a respeito disso. Mas também tá aí que é improvável que alguma sanção seja imposta a Bolsonaro. Quer dizer, pode sair de graça. De novo, isso pode ser atenuado, essa impressão pode ser atenuada por um outro texto também da Folha de São Paulo. E deixa eu avisar uma coisa aqui. O que vem a partir daqui é jornalismo declaratório, daqueles com fontes que nem sempre são nominadas, mas eu vou dar crédito porque é a Mônica Bergamo e, numa boa, ela merece. Me permitam aqui, por favor, abrir um parênteses para demonstrar um exemplo dessa merecida confiança. Olha aí a Mônica Bergamo dizendo que os senadores iriam esvaziar a CPI da Covid para não ouvir dois negacionistas que estavam indo lá fazer um grandioso comercial de cloroquina. Então, horas depois dela publicar esse texto aí, a coisa se confirmou. Os senadores, de fato, deixaram a sala. Então, a Mônica tem
as fontes que ela diz ter, ao contrário de muitos outros colunistas políticos no Brasil. Com tudo isso em mente, vamos ver o que a Mônica Bergamo está dizendo sobre esse rolo aí do TSE com o Bolsonaro. Olha lá, magistrados endurecem e pensam até em Bolsonaro inelegível se seguir com ataques às eleições. Eu não sei pra você, mas agora as coisas já parecem assim um pouquinho diferentes, né? Vamos lá pro texto. Há integrantes de cortes superiores que afirmam, inclusive, que o presidente pode ficar inelegível em 2022, caso se comprove que alimenta notícias falsas contra o sistema das eleições, que é o pilar da democracia no Brasil. Ou seja, tem gente na Justiça Eleitoral cogitando a possibilidade de tirar Bolsonaro de uma corrida que ele diz que não vale nada mesmo. Mas não é porque a possibilidade está sendo cogitada que ela deixa de ser remota, improvável. Só que o que chama atenção nesse texto não é nem isso. Olha lá. Magistrados afirmam que chegou a hora de colocar travas no comportamento de Bolsonaro e de mandar o recado de que há uma linha que ele não deve ultrapassar ou poderá enfrentar problemas mais sérios na justiça. Diz aí pra mim, vai, quantas vezes você já não ouviu isso? Quantas autoridades, instituições e notas de repúdio já não falaram em traçar uma linha que Bolsonaro não poderá ultrapassar? Em outras circunstâncias, eu diria para a gente se preparar para o pior. Mas o pior é exatamente isso que a gente está vivendo. Desculpa, mas é. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.